E se os deuses gregos não fossem só histórias antigas? E se eles ainda estivessem por aqui, no nosso mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Um épico moderno que usa a mitologia para explorar identidade, conflito e o que, no fundo, significa ser divino. Para começar, a história parte dessa ideia central, que já vira de cabeça para baixo o que a gente costuma pensar sobre divindade. Não é sobre poder, mas sobre conflito. E é essa faísca que vai guiar toda a nossa conversa. Primeiro, vamos entender como esse mito é reinventado. A narrativa não se contenta em só recontar as histórias que a gente já conhece. Não, ela quebra tudo e reconstrói para o nosso tempo, colocando deuses e seus descendentes cara a cara com dilemas que são, bem, muito modernos. Então, imagina o cenário. Um mundo onde o Olimpo ainda existe e interfere na vida dos mortais. Só que, claro, essa interferência toda tá gerando uma baita rebelião. Uma nova guerra sagrada tá prestes a explodir, mas não é entre deuses e titãs, é entre visões de mundo completamente diferentes. E, bem no epicentro desse furacão, a gente encontra as duas figuras centrais. Duas semideusas cujos caminhos são opostos e que basicamente definem os lados e as apostas dessa guerra. E aqui está o coração do conflito. De um lado temos Aquila, a filha de Zeus, que está presa numa profecia, carregando o peso do dever e da fé. Do outro lado, Shadjar, filha de Poseidon. Ela é trans, muçulmana, lésbica e líder de uma tripulação rebelde, desafiando todas as convenções. Uma representa a ordem divina, a outra, a pura revolução. É o choque entre elas que move a história. E essa luta delas vai muito além de uma questão pessoal. O conflito se expande para temas gigantescos, sabe? É o controle dos deuses contra a rebelião dos mortais, é a fé contra a identidade política, o mito antigo batendo de frente com os valores de hoje, e no fundo tem aquela escolha clássica que define heróis e vilões: salvar o mundo ou salvar a pessoa que se ama. Agora vamos mergulhar um pouco mais nos personagens, porque é aqui que a história fica realmente diferente. Os heróis dessa trama não são estátuas de mármore perfeitas. Pelo contrário, são as suas falhas, as suas cicatrizes que os tornam tão intensamente reais. Pega Aquila, por exemplo, filha de Zeus, o deus dos céus, mas ela tem um medo paralisante de espaços fechados e, ironicamente, não sabe nadar. A tempestade que ela deveria comandar tá, na verdade, dentro dela, marcada na pele e na mente. Ela sente o mundo com a pele. Do outro lado, temos a Shadjar, filha de Poseidon, o deus dos mares. E a identidade dela é tão fluida quanto o oceano. Ela é trans e seu medo da secura, a xerofobia, é mais do que um medo físico, é um medo existencial. É a sede de se tornar quem ela realmente é. Uma batalha constante entre a esperança e o próprio corpo. E pra fechar tem o Kalki, filho de Hades. O domínio dele é o submundo, as profundezas. Mas o maior medo dele, a altura. E é nessa contradição genial que a gente entende que a jornada dele não é sobre poder, mas sobre desafiar a própria natureza a cada passo que ele dá pra cima. Bom, isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental, né? Qual é o sentido de criar heróis que são definidos não por suas forças, mas por suas fraquezas? A resposta para isso revela a filosofia central de toda a obra. E essa pergunta nos leva direto para o coração da filosofia do autor. A história propõe uma nova definição de divindade e, olha, não tem nada a ver com poder ou perfeição. Essa citação do autor é a chave de tudo. Os personagens não estão ali para representar uma causa específica, mas simplesmente para existir em toda a sua complexidade. As lutas deles, mesmo sendo mitológicas, acabam sendo um espelho das nossas, profundamente universais. E aqui vem a grande revelação. Divindade não é estar acima de tudo, mas sim sentir tudo com a máxima intensidade possível. A profundidade da dor, do medo, do desejo, é isso que, nesse universo, torna alguém divino. É isso, a frase resume tudo. A divindade não está na perfeição, mas na intensidade. É uma ideia que permite que a gente se veja um pouquinho nesses deuses que também sangram. Mas como essa filosofia toda transforma a história na prática? É simples, a narrativa muda o foco. Sai das ações épicas e mergulha no universo interior dos personagens. A intenção do autor fica bem clara, né? O foco não é o que os deuses fazem, mas como eles sentem. E ao mostrar a tempestade emocional por trás das batalhas, a história cria uma ponte e sugere que talvez a intensidade dos nossos próprios sentimentos seja também uma forma de divindade.
E essa citação final é como um convite para a gente entrar nesse mundo. Um mundo onde o mito não é uma relíquia empoeirada, mas uma força viva, que sangra, que brilha, que se transforma e, acima de tudo, sobrevive. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se um mito só consegue sobreviver porque ele muda, o que isso diz sobre nós? Quando a gente se transforma, que parte da nossa essência realmente sobrevive a essa mudança?